No vídeo de ontem surgiu uma dúvida entre as mães que foi o seguinte: tá bom, mas se eu não vou cair nessa linha do Piaget de colocar tudo em idade, quando é que eu vou saber que o meu filho está alfabetizado? Em que idade isso deve acontecer? Ou melhor dizendo, como não cair no deixa aí que a criança aprende no tempo dela? Então, se você tem essa dúvida, fica até o fim desse vídeo, já aproveita e compartilha para uma pessoa que também precisa vê-lo. Quando a gente fala de alfabetização, o ideal é que por volta dos 6, 7 anos, a alfabetização da criança já esteja completa. E o que é essa alfabetização completa? É a criança ler textos bem, sabendo colocar pontuação no lugar correto, sabendo colocar as devidas acentuações das palavras e que ela leia com uma certa fluência. E o que é essa fluência? Que ela leia o texto de modo corrido mesmo. Isso daqui é uma coisa fácil de perceber e não só para mim que sou professora de alfabetização, mas para você, mãe, ser bem realista e olhar como é a leitura do meu filho. Imagine que você chegou em um determinado lugar e que uma pessoa está lendo em público. Quando você escuta a leitura dessa pessoa, a leitura está boa? Essa é a pergunta. A leitura está boa, sim ou não? Ser bem direto. Essa é uma informação fácil, mas às vezes nós não reconhecemos porque é com os nossos próprios filhos. E a gente tem medo de dizer às vezes que algo não está bom quando é com o nosso filho. Então, esse vídeo, se eu deixasse só responder essa pergunta, ele teria 1 minuto. Mas eu quero me prolongar um pouco nisso e mostrar para você como fazer isso de avaliar o seu próprio filho. Quando a gente fala dos nossos filhos, como eu já disse, a gente tem medo de avaliar e tem medo de dizer o que está bom e o que está ruim. E esse medo vem de, se eu disser que está ruim, eu vou ter que resolver. Essa que é a questão. Mas eu te convido nesse vídeo a não ter medo disso. Se a leitura do seu filho estiver ruim, é melhor que você encare isso agora e diga, está ruim, eu preciso de ajuda, ou eu preciso procurar alguém que me ajude. É melhor você fazer isso, que depois, lá na frente, observar que o seu filho, com 13, 14, 15 anos, ainda não lê direito. E aí é que começa a agonia, o desespero, para correr atrás do prejuízo. Então esse vídeo é um convite para que você não deixe para correr atrás do prejuízo, mas preste atenção agora. Então, como está sendo a leitura do meu filho? Quando eu coloco o meu filho para ler, como é que ele lê? E aqui um ponto. Você precisa ver livros adequados para o seu filho. Como assim livros adequados? Eu não vou pegar o meu filho de 7 anos, que acabou a alfabetização agora, e vou jogar a Divina Comédia no colo do menino. Eu não vou pegar o meu filho de 8 anos e vou jogar Machado de Assis no colo dele. Por quê? Não é tanto pela idade, é também por isso. Mas, olhando para o livro, eu posso perceber que o meu filho ainda não tem maturidade suficiente para aquela obra. Então, a palavra em educação sempre vai ser maturidade, não é tanto idade. Lembrei de um poema do Shakespeare agora que eu amo e que tem super a ver com isso. Mas, enfim. Então, quando você for falar de educação e quando você for pensar em educação, pense a respeito de maturidade. Existem crianças de 6, 7, 8 anos que fazem algumas perguntas bem maduras para a idade. E são perguntas no sentido de ele realmente quer saber aquilo. Existem crianças que se interessam por filosofia com 11, 12 anos. Existem crianças que se interessam por grandes obras da literatura aos 13, 14 e obras grandes mesmo, enquanto outras não. Então, é olhar a maturidade mesmo. Mais a respeito da alfabetização, é ver mesmo se a fluência está ok, se ele consegue ler direito, se ele consegue entender minimamente o que ele lê. Então, o seu filho que acabou de passar pela alfabetização, ele precisa ser capaz de ler as Crônicas de Nárnia e entender a história, saber recontar para você. Se você pergunta quem é o personagem principal, Aslan é o símbolo de quê? E você vai explicando para ele, mostrando e fazendo com que ele compreenda, ele tem que saber te responder isso. Ao pegar os textos curtinhos da Cecília Meirelles, ele tem que saber identificar
o tema do texto, e isso daí é um processo de pós-alfabetização que você precisa fazer. Então, ele acabou a alfabetização, ele precisa saber o mínimo. Quem são os personagens do texto, saber te recontar o enredo, saber identificar o título do texto, o autor e informações básicas. Então, se você pergunta quem é o personagem principal, ele te responde. Se você diz o que aconteceu ao personagem fulano de tal, ele tem que saber te responder. Porque essas são informações básicas que só demonstram que ele estava prestando atenção no texto. Então, é basicamente isso que uma criança que acabou de sair da alfabetização, por volta dos seus 6, 7 anos mais ou menos, tem que saber. Ah, Sângela, você falou por volta dos 6, 7 anos. Beleza, mas você sabe que o seu filho pode estar alfabetizado com 5. Então, acontece e isso não é um problema de modo algum. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas sugestões aqui para um próximo vídeo e até a próxima.